Olá, super educadores, tudo bem? Eu sou a Daphne e hoje eu estou aqui com a Marlene. A Marlene, ela é analista de educação do Colégio SESI Firjan e hoje ela veio bater um bate-papo com a gente para conversar um pouquinho sobre o uso de livro didático no ensino fundamental e, no caso dela, a opção por não utilizar os livros até o primeiro ano do ensino fundamental ali nos anos iniciais. Então, Marlene, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda mais uma vez à Superautora. A gente fica muito feliz de poder contar com a sua participação aqui hoje e contar um pouquinho para a gente como está sendo essa sua experiência lá no SESI em relação aos livros didáticos na educação. Primeiro, eu queria que você me contasse um pouquinho desde quando a rede SESI optou por não utilizar os livros didáticos até ali o primeiro ano do ensino fundamental. Bom, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, né, de entrar nessa roda de conversa, né? Muito bacana, porque falar sobre educação é muito gostoso. E ainda mais para falar sobre essa questão, essa temática, né, que eu tanto gosto de falar sobre esses processos educacionais, né? Quando que isso tudo começou? Desde que a escola SESI se configurou, né, se constituiu enquanto uma escola de educação básica, que trabalha com as etapas da educação infantil, Fundamental 1, anos iniciais, Fundamental 2 e médio. E agora, médio e técnico. Desde a sua concepção, já consta na metodologia da escola SESI que a educação infantil, até o primeiro ano, ela não utiliza o livro didático, porque a gente não acredita, né, no livro didático para essa etapa. E as outras etapas, a gente utiliza o livro didático, mas sempre com a ênfase para os pais e para a equipe docente de que o livro não é o processo. Quem está no centro do processo da aprendizagem é o aluno. O livro é um apoio. Daí o seu nome didático, né? Ele vai auxiliar, é uma ferramenta. Ele não pode assumir esse papel do centro da formação. A nossa metodologia, né, é de base sócio-interacionista. Então, essa metodologia, ela já tem por si só, né, por ser de base sócio-interacionista, ela tem por si só esse olhar para os processos, para o desenvolvimento, respeitando essas etapas de desenvolvimento. E a gente sabe, né, não só nós, a Escola SESI, né, mas quem é educador sabe o quanto o livro didático ele engessa. E não é isso que a gente quer. O que nós queremos que os alunos da educação infantil e da alfabetização, que eles passem por essas etapas iniciais do seu desenvolvimento, mas que eles possam viver e experimentar essas etapas na sua amplitude. Então, por isso que a gente não utiliza o livro didático. Então, então como é que vocês fazem esse processo indo agora para a alfabetização? Como é que vocês fazem o processo da aquisição da leitura e da escrita, se vocês não utilizam o livro didático? A gente trabalha muito com livro de literatura para crianças e jovens. Muito. Mas não com a finalidade didática. A gente trabalha o livro enquanto uma possibilidade de criar leitores proficientes, leitores críticos de si e do mundo onde eles habitam. Então, a gente utiliza muito os livros didáticos. O livro de literatura para crianças e jovens. E, como é do conhecimento de vocês, o livro de literatura para crianças e jovens, para essa etapa, estendendo até o 5º ano, mas quando chega no 5º ano já vai diminuindo as ilustrações, aumentando o texto, engrossando, né, a base textual e diminuindo as narrativas imagéticas,
Então, mais para a etapa do primeiro ano, a gente ainda tem muita imagem. Então, a gente trabalha também o objeto livro por essas duas vertentes, a do texto escrito e dos recursos da narrativa imagética. Entendi. Já para trabalhar não, mas para que a criança se aperceba, né, da toda a parte estética, conceitual, que a gente entra já naquela questão do art concept que vem no livro, que o objeto livro não só é texto e imagem, mas ele tem um projeto gráfico que muda, que altera a sua capa. Por que a capa ela é comprida, às vezes ela é pequena, ela traz algum detalhe no seu corte, né? Então, tudo isso tem uma intencionalidade, não é para enfeitar. Então, a gente vai trabalhando com eles, discutindo, né? Provocando-os a pensar sobre isso, a se questionar o porquê. Por que esse livro é assim? Por que o livro que a gente leu ontem é diferente? Ele é enorme, gigante. E esse é pequeno, com um formato diferenciado, às vezes é retangular. Então, isso tudo a gente vai apresentando e guiando esse olhar para eles, para ampliar, no sentido de ampliar o olhar deles, né? E buscar esse entendimento do porquê, que é assim, porquê que é assado. E a gente vai construindo com eles, né? Construindo e produzindo esse conhecimento, que por hora é individual, mas é coletivo também. Com certeza. Então, eu ouso dizer que no Colégio SESI, então, o aluno ele se torna protagonista, né, do seu próprio ensino, da sua própria aprendizagem, e ela é tida através do ambiente que o cerca, dos livros que fazem parte do seu dia a dia, daquela leitura que ele pode fazer tanto na escola quanto em casa. Então, é uma leitura contínua que está cercada ali à volta dele, sempre presente. E é com essa literatura, então, que você faz todo o processo de alfabetização dos seus alunos, né? Exatamente. Então, a gente trabalha muito com a coleção Mico Maneco, A Gata e o Rato, da Mary Hilliard França. Isso falando da alfabetização. Por que a gente trabalha não só, mas a gente trabalha também um pouco mais com esses livros? Porque eles já trazem umas frases que vai colaborar para esse sujeito quando ele estiver juntando grafema e fonema. Então, quando ele for se apropriando e compreendendo a estrutura, né, da frase, do texto, né, que existe um som, né, de que existe uma letra, que essa letra vai se juntando com a outra, e que um som vai se juntando com o outro para formar a palavra, né, e que as palavras formam uma oração. Então, esse gradiente, né, que a gente vai com eles passa muito por esse processo também, e por isso que a gente traz esses livros muito para o cotidiano, para os projetos, né? Porque a gente tem o projeto de leitura, né? Então, a gente traz muito esses livros para o projeto. E outros, né? Porque a gente vai também pelas categorias dos livros, né? Tem aqueles que são formativos, tem aqueles que são de entretenimento, de diversão, que é o livro, né, brinquedo. Então, a gente usa também. Claro, né? A gente vai achando nossos meios. Com certeza. Muito legal, Marlene. E aí eu queria te perguntar, né? Me surgiu essa curiosidade. Você falou que desde a formação do Colégio SESI em si, essa foi uma opção tomada pela instituição de não utilizar esses livros durante essa fase de alfabetização dos alunos. E eu queria saber o que motivou, né? Alguma experiência, algum relato, o que motivou realmente essa escolha para vocês? Bom, o que motivou, assim, em primeiro momento, é o que eu falei, né? Que nós somos uma escola de base socio-interacionista. Então, no socio-interacionismo não cabe determinar, não é que não caber, a palavra certa não é essa, mas a gente não acredita em determinadas posturas, em determinadas formas de fazer educação. E quando a gente coloca para o aluno o nosso modo de fazer educação, ele já descaracteriza o que é ser uma escola de base socio-interacionista. Porque a gente entende que a escola ela é orgânica e que para que a gente possa dar autonomia para esse sujeito,
torná-lo crítico, autônomo e protagonista do seu conhecimento, é necessário que ele compreenda o seu lugar de ator nesse espaço. Né? E como que se faz isso? Vivendo experiências. Então, quando a gente está na pré-escola, então quer dizer que na pré-escola eles não têm contato com letra? Não, tem contato com letra. O mundo é letrado. As salas têm computador. Então, já entra o letramento digital. Né? Só que a gente vai fazendo o quê? Trazendo todos esses elementos para o contexto. Como que a letra... a minha letra é letra tal. Então, vamos fazer jogos com as letras. Vamos fazer bingo com as letras. Eu mesma teve uma experiência que eu trabalhei com as minhas crianças na educação infantil, que a gente fez um trabalho com os filmes que eles gostam, os desenhos animados que eles gostam. Então, a gente na roda, a gente conversou, eu fui anotando, né, junto com eles, sentada na roda, aquele blocão que você conhece, né? Não sei se você tem sala de aula, mas a gente tem aquele blocão, famoso blocão do professor de educação infantil, aqueles pincéis coloridos, e a gente ia colocando, e cada um ia falando, e a gente escrevia quem falou para ser contemplado também, né? E depois eu trouxe essas imagens para eles, fiz um card com essas imagens desses desenhos e o nome do desenho embaixo. Então, já separado, né, gente? Eu fiz cada quadradinho, eu fui colocando a letra, né? O nome, mas separado por letra, para a gente já ir fazendo a discriminação de letra e número. Porque quando a gente vai segmentando, né, a palavra, aí eles vão compreendendo a estrutura da palavra. E compreendendo que número é uma coisa, que letra é outra coisa. Então, foi muito bacana esse projeto, sabe? E surgiu assim, não é que surgiu do nada, né? Já é da metodologia, né? Da gente conversar, da gente ver a inquietude das crianças, e aí a gente aproveitar, quer dizer, ter essa escutativa, né? Aproveitar, perceber o que é comum ali naquele grupo e investigar. Aí existem as etapas de investigação científica que a gente faz, que a gente também trabalha, né, com esse processo de investigação científica desde a educação infantil. Que é muito importante. E aproveitando, né, aproveitando essa etapa, que é uma etapa de muita curiosidade, né? Que eu costumo dizer que tem um olhar de procura, um olhar de busca o tempo todo. Então, a gente aproveita para já ir trabalhando com eles, mas guiando esse olhar para a pesquisa. Que isso é muito forte na nossa instituição. Porque lá na frente, né, os que continuam com a gente, os que não continuam, vai levar para a vida, para onde for. A gente tem um trabalho muito forte com o torneio de robótica. Legal. Então, aí a gente já vai trabalhando desde a base, né? E vai engrossando essa base à medida que eles vão passando de uma etapa para outra, ou de uma série para outra, quando chega no Fundamental 1. Muito legal, muito interessante essa experiência, né? Ela é, com certeza, fundamental para a formação, tanto de vocês enquanto professores, né? Em participar desse momento junto com o aluno, quanto para eles que se veem no centro ali. Muito importante que eles estejam presentes, já que é a sua formação, não só enquanto criança, né? Mas como também a sua formação educacional. Então, com certeza, deve fazer uma diferença muito grande na vida dos alunos. E me conta um pouquinho, Marlene, durante todos esses anos aí que vocês estão trabalhando com esse tipo de metodologia dentro de sala de aula, você consegue me listar alguns dos pontos positivos e alguns dos pontos negativos que você consegue ali observar durante a sua trajetória no SESI? Em que sentido? Esses pontos positivos e negativos? Durante a formação do aluno, né? O diferencial de não utilizar o livro didático, ele deve trazer alguns pontos que você percebe serem positivos para a formação do aluno. Voltado para essa questão. Isso. Eu, em termos de pontos negativos por não utilizar o livro didático, eu não vejo nenhum. Nenhum. Porque nós nunca tivemos nenhum tipo de problema, né? Nós
para você ter uma ideia, o ano passado nós chegamos ao final do ano, mesmo com o ensino híbrido, nós chegamos ao final do ano, claro, que tem um gap por aí, porque aqueles que não foram, que optaram pelo remoto, por mais que a gente tenha chamado individualmente da plataforma, que a gente tem uma plataforma, a gente não tem o que digno, não, o mensurar em que nível ele está totalmente. Uhum. Mas hoje, esse ano que a gente recebeu muitas matrículas de fora, a gente percebe a diferença dos nossos alunos, dos alunos que vieram de fora. E esse trabalho, antes da pandemia, a gente chegava ao término do primeiro ano, os alunos lendo e escrevendo. Mas não é ler e escrever como uma apropriação de um código. Uhum. É ler, é se apropriar, sim, desse código, mas atribuindo sentido a esse código e trazendo ele para o seu cotidiano. E ampliando, né, à medida em que ele vai se acomodando, né, com aquele conhecimento, ampliando. Porque a gente trabalha muito, o que acontece? Quando o aluno chega no primeiro ano, muitas das dificuldades que a gente observou, porque a gente pega aluno de fora no primeiro ano, né, externo, que não vem da nossa educação infantil, ou seja, da nossa metodologia, não por ser a educação infantil do SESI, mas que não passou pela metodologia sociointeracionista, a gente sente uma grande diferença, porque esse sujeito ele tem uma dificuldade no início, porque ele não passou por todo esse processo que os alunos da educação infantil passam, que é a oralidade, o repertório. Essa ampliação do repertório é muito importante. Porque muitas vezes eles não se desenvolvem, não porque eles têm dificuldade na aprendizagem, porque falta repertório. Uhum. Como é que a gente cria repertório, né, para esses alunos, na educação, principalmente na educação infantil, que é a etapa anterior? É justamente trabalhando com o livro, lendo com e para eles, trocando, ouvindo, provocando esse sujeito a falar, a se colocar, a se expressar. Na atividade de massinha, né? Na atividade, mas só brinca? Sim, brinca. Tem um momento do brincar pelo brincar, mas tem um momento do brincar intencional, que existe uma intencionalidade pedagógica ali, que ele vai desenvolver ou a coordenação motora fina, ou a coordenação motora ampla, a coordenadora visomotora, mas tem uma intencionalidade. E na educação infantil, quando a gente, e também no primeiro ano, até o primeiro ano, depois, claro que o professor vai trabalhar outras questões do corpo, mas o foco é trabalhar esse corpo que chega à escola. Que corpo é esse que chega à escola? E que contribuição esse corpo vai dar, ou melhor, qual é o papel desse corpo nesse processo acadêmico desse aluno que chega a essa escola? Por que pular com o pé só? Por que aprender a saltar de um objeto a outro? De medir a distância do seu pulo? Existe, assim, uma infinidade de coisas que eu posso falar aqui, mas que a gente vai se estender e vai fugir totalmente do tema. Mas estou trazendo para entender que não é tão simples. Educação infantil? Não. E não é qualquer profissional que dá conta de uma educação infantil como tem que ser. Tem que ter um olhar muito atento para o processo, para essas etapas do desenvolvimento na educação infantil, cada uma delas, se está dentro da etapa, se não está, o que a gente pode fazer, o que a escola pode fazer, o que não está no corpo da escola, o que a gente pode, que encaminhamentos é isso que a gente vai fazer junto à família. Então, é nesse sentido, porque isso tudo, todo esse trabalho que a gente realiza na educação infantil, é que vai proporcionar aos estudantes chegar no primeiro ano
com tranquilidade. E a escrita vir com tranquilidade. Na primeira vez que eu peguei a alfabetização, teve o lanche, né? Todo mundo lanchou, e a gente estava naquele movimento de cada um ir lá para o banheiro para fazer higiene bucal e voltar. Uhum. Nisso, um aluno chegou para mim, olhou, uma criança chegou para mim e falou assim: Marlene, ali está escrito saída? Eu falei, tá. Aí ele falou assim para mim: então eu tô lendo, né, Marlene? Eu falei, você está lendo? Eu abracei, dei um monte de beijo nele. Você precisa de ver o brilho no olhar dele. Engraçado que eu vi ele parado ali, os alunos para lá e para cá, eu falei assim, de repente, né, tem que estar esperando um colega, tá no intervalo dele. Aí ele olhou para mim, Marlene, ele está escrito saída? Gente, eu nunca vou esquecer, que foi a primeira vez que eu fui alfabetizadora, né? Uhum. Aí não falei nada, porque eu não sabia se realmente ele já estava nesse processo, né? Não comentei nada com a mãe que veio buscar. Quando foi no dia seguinte, recebo a agenda e vou ler a agenda, né? Depois da roda de conversa, eles vão aí tem mesas diversificadas, e a gente vai mudando aquelas mesas. Aí eu fui ler a agenda e estava lá a mãe falando que ele estava dizendo que já estava lendo. Então, naquele mesmo dia, eu pego o livro de literatura, justamente dessa coleção que eu falei para vocês, né? Da Mary Eliardo França e da coleção Mico Maneco. E pego um que ele sempre gostou muito desse livro, falei, vou pegar esse que é o livro do coração dele, e chamei ele na minha mesa. E ele liu o livro todinho. Meu Deus, que Tem uma coisa linda. estrutura muito, essa coleção tem uma estrutura muito apropriada para essa etapa, né, do desenvolvimento. Ele liu o livro todo, porque o texto é grande, mas é curtinho, né? E as imagens também vão ajudando a ele entender a junção do grafema com fonema. Ele leu o livro todo. E ele foi uma felicidade que não cabia naquela sala. E não só para ele, para você também, né? Não tenho Para mim dúvidas. também, porque aí depois desse episódio, eu falei assim, não, preciso ver como é que estão os outros. Então, fui descobrindo que outros sabiam também, e que eu não sabia que eles estavam sabendo, né? Aí comecei a fazer todo um trabalho de investigar, né? Em que nível que... Porque gente, é muito rápido. É muito rápido. Hoje ele está no nível, você está ali fazendo atividades para ver se ele se mantém no nível de leitura e de escrita ou se ele passou. Aí às vezes é assim, tá? De manhã tá no nível, quando é na saída já mudou o nível. Como assim? Se de manhã a gente fez uma atividade, estava no nível tal? É assim, é muito rápido, muito rápido. Então, hoje a nossa rede, por exemplo, quando inicia em fevereiro, março, abril, quando chega em maio, a gente já está com praticamente todos lendo e escrevendo. Que maravilha, né? Sem livro didático. Sem livro didático. Marlene, eu acho que eu ouso dizer que ouvindo você e ouvindo aqui os seus relatos, eu já aprendi muito e já cresci muito, tanto enquanto pessoa quanto enquanto profissional. Mas eu queria que você desse algumas recomendações e dicas, tanto para as professoras, coordenadoras e diretoras que estão assistindo a gente, assistindo a nossa entrevista, que querem adotar essa metodologia, querem utilizar outras formas de livro para estimular a alfabetização desses alunos. Quais são as dicas? O que você recomenda para elas? A primeira contribuição que eu posso dar aos meus colegas de trabalho é que, primeiro, eu tenho que ser leitor. Eu tenho que gostar de ler. Porque a nossa relação com a criança, e quem é professor sabe disso, passa muito pelo afeto, pela transferência do afeto. E eles sabem quando você gosta e quando você não gosta. Não adianta que você não vai conseguir convencer. Eles sabem. Então, começa por aí. Segundo, outra sugestão que eu divido aqui com os meus colegas é a formação continuada. É sempre buscar uma formação, é sempre se atualizar, é trocar com os colegas da sua instituição, mas de outras também, mesmo com metodologias distintas, porque a gente aprende muito, e também
porque eu acredito muito que, assim, não existe... É o que eu sempre falo com as minhas amigas que eu aprendi ao longo desses anos como professora. Não existe metodologia, existe metodologias. Porque cada sujeito na nossa sala é único. Então, às vezes, para Marlene, o sócio-interacionismo vai bom até um determinado ponto. Mas para ela fazer a virada de chave, eu preciso beber da fonte do tradicional ou de outras metodologias. Pronto, depois a gente volta. Então, é ter sempre essa escutativa para esses alunos, para essas crianças, investir na sua formação, estar atualizado, muito bem ancorado com seus autores de referência, revisitar essas leituras o tempo todo, que a cada leitura que eu faço, dependendo do nível de experiência que eu esteja, eu vou ter uma compreensão muito diferente, que vai fazer toda a diferença para mim. Mas se eu guardar aquela experiência, quando eu comecei, meu primeiro dia de sala de aula, né, aquela compreensão que eu tinha da Magda e de outras autoras, de outros teóricos, não vai ser suficiente. Porque, como eu acabei de falar, à medida que eu vou me imergindo nessa experiência, eu vou tendo outras compreensões. Até para eu poder dizer assim, eu não concordo. Eu não concordo com esse autor. Eu não concordo por isso e isso. Porque eu, Marlene, eu não sei quando eu sou professora e quando eu sou pesquisadora. Eu acho que esse é o grande diferencial. É quando a gente se enxerga enquanto um profissional pesquisador. Que assim como as crianças, que eu aprendi com eles, eu aprendi com a educação infantil, que assim como eles estão o tempo todo querendo descobrir, querendo conhecer o professor, para que ele possa também desenvolver as potencialidades dos seus alunos, das suas crianças, precisa ter esse olhar, essa postura investigativa para os processos. Muito legal, Marlene. Eu já anotei aqui, tá? Já fiz as minhas anotações. Tenho certeza que o pessoal que está vendo o vídeo também anotou todas as suas dicas, porque elas estão valendo ouro, né? Eu acho que você fala com uma paixão tão empolgante que eu acho que vai deixar todo mundo curioso para entender um pouquinho mais também dessa metodologia que você usa. E aí eu queria voltar num assunto que você falou logo no início, que eu achei muito interessante e acho que vai muito de encontro entre essa junção aqui, superautor e SESI, e Firjan e você, Marlene, né? Que é quais são os livros, então, que vocês utilizam dentro de sala de aula para estimular a alfabetização desses alunos. Você falou que usa muito livro literário, que é algo muito presente na sua realidade enquanto professora. E aí eu queria saber como é que você faz o uso desse livro e quais propostas você passa para os seus alunos em relação a esse material e como que ele influencia a alfabetização deles. Bom, a gente envia na lista de material sugestão de 4 livros para que os pais adquirem para a gente trabalhar nos projetos, né, ao longo de cada bimestre. Mas, em paralelo, a nossa escola ela tem uma biblioteca com um acervo maravilhoso, um acervo muito atualizado, e os nossos bibliotecários e auxiliares de biblioteca, a grande maioria, eles são escolhidos justamente por esse diferencial, por esse perfil que junta, né, o pedagógico com as atribuições do bibliotecário. Então, exige as atividades da biblioteca, que são realizadas pelo bibliotecário, articulado com o plano de aula do nosso professor. Então, o professor compartilha o seu plano de aula da semana, o bibliotecário, com base ou no plano de aula, ou numa questão que surgiu numa roda de conversa, que a gente para tudo e vamos eu sempre dizia para os meus alunos, né? Vamos descobrir, vamos investigar. Então é isso, a gente para o plano, porque o que é interesse para eles é o que a gente vai trabalhar. Então é nesse sentido. Aí a gente para tudo e vamos. Aí a gente diz para ele, comunica para o bibliotecário, olha, eles estão querendo muito saber sobre animais, sobre pets.
Aí, dentro dessa temática PET, eles vão selecionar os livros que eles têm de acordo com a faixa etária, né, e de diferentes abordagens para trabalhar com roda de conversa, trabalhar com contação de história, mas nunca assim didatizando o livro. É nesse sentido, trabalhar com... Aí a parte da leitura, a gente seleciona os personagens e vai fazer uma transposição, ou seja, aquele texto que era literário, a gente transforma no roteiro, e do roteiro a gente faz um teatro, propõe, não, um teatro com eles. E eles participam de tudo, né? De como que vai ser o figurino, para eles entenderem que existe uma equipe de figurino, existe a equipe que vai roteirizar, então aí todo mundo senta para fazer o roteiro, separar as falas. Quem, né? Aí a gente experimenta primeiro, antes de definir, a gente experimenta. Depois, porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas depois quando a gente vai ter aquela coisa, não bate, a gente não gosta. Vamos experimentar primeiro, depois a gente vê se é esse personagem mesmo que a gente quer. Então a gente passa por todas essas etapas que é muito peculiar da educação infantil, né? De trabalhar as diferentes manifestações artísticas com eles. Porque a gente acredita muito nessa experiência estética. E o quão importante é a arte para a educação. E não só para a educação, para a formação pessoal desse sujeito, das nossas escolas, que chega às nossas escolas. Muito importante, né? Ela está ali no centro de tudo. E imaginando esse protagonismo, então, dos seus alunos, quando eles veem esses livros, né? Eles estão ali participando daquelas histórias junto com vocês, junto com o livro, desfrutando tudo aquilo que aquela história tem para ensinar para eles, pensar num projeto onde o aluno se torna protagonista do seu aprendizado, e não só isso, ele se torna autor da sua própria história, assim como aqueles autores que escreveram os livros que ele estava lendo, também puderam e tiveram a oportunidade de escrever aquela história. Eu queria saber de você como é que foi essa junção com o projeto Superautor, como é que foi a experiência de transformar os seus alunos em superautores dentro dessa sua metodologia, que é tão única e acho que tão importante para a formação dos seus alunos. Então, como que a gente trabalhou na escola um projeto dessa magnitude, né? Então, a gente foi construindo, como eu falei para vocês lá atrás, a gente vai construindo com eles esse olhar, né, para o objeto livre. Que objeto é esse que está na minha mão? Então, eu sempre digo para eles que o objeto livre é tão vivo, que ele tem uma certidão de nascimento, que é o índice de catalogação dele. Aí ele tem, quando ele nasceu, quem são os seus pais, que é o ilustrador e autor. E aí a gente já trabalha com eles a categoria de ilustrador enquanto um coautor. Né? É um autor que vai trazer uma narrativa de uma outra linguagem, que é a ilustração. Enfim, tudo que você quiser saber do livro tem ali. O livro tem pé de página, ele tem um pé, que é o pé de página, ele tem orelha. Alguns têm, né? Trazem aquela orelha. O livro, aí a gente vai mostrando para eles entenderem. Agora... Aí tem uns que falam assim, agora faz todo sentido, né? Eles utilizam muito essa linguagem atual. Agora faz todo sentido, Marlene. Então, a gente vai fazendo isso tudo. E os projetos, né? A gente trabalha de forma muito intensa os projetos com eles. E aqueles projetos que atravessam também até o que a gente preparou enquanto projeto, eu digo a gente, nosso corpo docente e eles, e a comunidade escolar como um todo, a gente senta com eles e define qual que a gente vai se transformar num livro. A gente vai escrever o nosso livro. Aí a gente começa toda aquela etapa, né? Antigamente a gente fazia no papel, mas hoje já não. Hoje a gente já vai para o laboratório de informática e ali eles já vão. E ali também a gente já vai percebendo as potencialidades, né? E as particularidades de cada um, as aptidões para desenho, né?
Aí tem um que desenha e o outro vai lá e pinta. Eu gosto de desenhar, mas não gosto de pintar. Então, vamos lá, vamos juntar as duplas. Quem pode ser a fulana? Pode, mas eu queria que fosse... Você quer fazer parte aqui dessa equipe? Quero. Aí é trio. Então, a gente vai fazendo isso. E eles vão construindo esse livro que, no final do ano, depois dele pronto, né? Aí, revisado, porque a gente passa sempre por essas etapas, né? Uhum. Para eles entenderem que tem um revisor, né? Mas, claro que a gente sempre deixa a escrita dele sem alterar. Sem alterar. A gente trabalha da seguinte maneira. Lê de novo. O que você acha? Aí, tá errado, né, Marina? Não existe erro. Existe processo. Aí ele vai lá e conserta. Então, a gente vai trabalhando isso, assim, cada um no seu individual. Ele está no coletivo, mas ele é um individual que está no coletivo também, que precisa e merece ser respeitado nesse coletivo. Aí, quando é no final do ano, a gente imprime, né, para ter aquele momento de autógrafo que eles amam e que os pais adoram mais ainda, né? Mas assim, muito, muito em função dessa apropriação desse lugar, desse espaço autoral deles. Aí a gente faz essa noite de autógrafo muito assim, mas é tudo muito simples, né? Sempre respeitando a produção deles, mas e construindo essa consciência de saber o porquê de tudo, de como tá. E hoje eles mexem muito bem com a tecnologia, fazem vídeos, né? Aí tem a parte de marketing, tem o departamento de marketing, que a gente faz com eles, né? Que é aquela parte de divulgação do livro. Aí tem aqueles que sobressaem na hora de fazer os vídeos, as chamadas, as peças publicitárias, e assim a gente vai trabalhando com eles. Eles vão entendendo, né, o porquê, o que acontece no mundo que eles vivem. Quando eles se sentam diante de uma televisão, o olhar deles para uma propaganda é diferenciada a partir da vivência deles, o que é saltar para montar uma peça publicitária. Nossa, muito legal. Então, assim, não só eles aprendem sobre todo o processo de construção de um livro, mas eles também se tornam divulgadores do seu próprio livro ali, da sua ideia, daquilo que ele fez. Exatamente. Que coisa incrível, Toda a cadeia Marlene. produtiva do livro eles passam, né? E também passam no departamento de marketing. Nossa, que legal, que inusitada, né? Achei diferente, assim, nunca tinha visto essa experiência com os alunos, mas eu achei incrível, porque eles estão ali, né, segurando algo que eles produziram, com algo que foi feito, desenhado, escrito, produzido pelo próprio aluno, e eles mesmos fazem a divulgação do seu livro. Muito legal isso, Marlene, muito legal mesmo. E aí eu queria saber de você, né, pensando nessa ideia, então os alunos, eles passaram por todo o processo produtivo, escreveram, ilustraram, divulgaram o seu livro, né? Fizeram ali toda a propaganda para os pais, mostrando o projeto que ele produziu. E ao final, como você falou, o evento de autógrafos realmente traz esse sentimento de que o aluno concluiu, né? Ele tem algo concreto ali, algo dele, algo do qual ele pode se orgulhar e orgulhar os familiares. E aí eu queria saber de você que viveu essa experiência, se você sentiu realmente nos alunos, depois de todo esse processo, esse protagonismo, essa independência, esse sentimento de objetivo concluído, eu produzi, nossa, professora, isso fui eu que fiz, né? Esse sentimento de pertencimento e protagonismo com o material. Você percebeu nos seus alunos? Viu que isso fez diferença na autoestima deles em algum momento? Sim. Isso ao longo do processo. A gente vai percebendo à medida que a gente vai construindo, vai passando pelas etapas, né? Até porque a gente trabalha muito com eles essa questão da rotina sempre, desde o primeiro dia de aula, né? Rotina, a importância da rotina. A gente trabalha com os pais também, né? Explicando que eles precisam ter uma rotina em casa também, porque geralmente na segunda-feira já é um pouquinho mais complicado para a gente voltar na rotina, mas na terça já está todo mundo ali ambientado com a rotina. Então, é muito nesse sentido. E não só, como você falou, esse protagonismo, não só essa autonomia,
não só ser o centro do processo, mas mais do que isso, né? Eles avançarem nas suas aprendizagens essenciais. Eles sentarem como eles sentam com a gente, para a gente conversar, e terem argumentos. Por que você quer isso? Porque eu quero. No início, eu sempre falo assim para eles, assim, quem gostou do livro? Ah, eu gostei. Quem gostou do livro? Não, da história, né? Quem gostou dessa história? Eu gostei. Mas por que você gostou? Ah, é bonito, é porque é legal. Assim, porque é legal não me diz nada. Então, é isso. É quando a gente senta com eles no final do ano e eles começam a dizer para você: ah, eu gostei dessa história por isso, por aquilo outro, mas não gostei do personagem tal. Ou dizer que não gostou, que conhece o autor. Que a gente teve uma época que a gente trabalhou por autor, né? Então a gente trabalhou Eva Fornari. Nós trabalhamos vários livros da Eva Fornari. E teve um livro em especial que o aluno falou assim: olha, eu gosto muito da Eva Fornari, mas esse livro aqui eu não gostei, não. Ela não foi feliz. Porque eu sempre falo assim, a gente fala assim, não, às vezes o autor não é feliz na escolha. Aí esse livro aqui ela não foi feliz. Então, olha que bacana, né? Você fala assim, gente, chegou aqui, mal abri a boca, ainda chegou de chupeta, e hoje está aí, ó, argumentando e sustentando os seus argumentos, que é mais importante, né? Porque é falar e saber do seu local de fala. É ter Com esse certeza. Conhecimento. Fundamental, né? E é isso que você a sua pergunta. Respondeu totalmente. Eu acho que é isso mesmo que a gente quer, né? A gente quer alunos que argumentem, que saibam o seu propósito, a sua decisão. Eles são alunos, né? Eles são crianças, mas eles têm as suas opiniões, eles têm os seus critérios de escolha. Pode ser que eles respondam com ela não foi feliz, né? Que é uma resposta que a gente não espera de um aluno. Mas com certeza ele tem por trás dessa frase um pensamento crítico, uma argumentação própria, e é isso que a gente quer, né? É dar para eles essa autonomia. E o interessante, a gente que vive na educação infantil e nos anos iniciais, a gente é muito surpreendido por essas falas, né? Você fala, gente, da onde saiu essa palavra? Mas não é uma palavra desconectada, sem sentido. É na hora certa. Mas, gente, da onde que veio? Então, é muito interessante esse processo, quando você vê que a criança ela se sente segura, acolhida, né, para falar e para se expressar. Então, ela escuta, ela absorve e ela atribui sentido e ela traz para o social, para a sociedade, ela traz para o meio. E é quando vem essas falas assim, você diz assim, como assim? Da onde veio? É isso, e é isso que nos encanta na educação, né? É a gente saber que a gente é parte desse processo. Que a gente está vivenciando esse processo junto com eles, essa caminhada. Realmente é importante, é impactante, né? Acho que não só você, todo mundo, as pessoas que estão aqui nos assistindo, professores, direção, coordenação, todo mundo sente esse impacto em algum momento. E ele é o que move a gente, move a educação, né? Com certeza ele está ali junto com a gente em todas as nossas etapas. E para finalizar, Marlene, eu queria saber de você, tanto você quanto você aqui como representante do Colégio SESI, como é que vocês enxergam, então, a adoção desses projetos para a sua escola, como é que esses projetos impactam você e a importância deles para vocês e para todas as outras instituições ou escolas que optam também por trazer o projeto para a sua grade, para o seu currículo, para a sua sala de aula. Nós trabalhamos desde sempre com a pedagogia de projetos. Desde sempre. Então, quando a gente vai trabalhar ciências, a gente trabalha na perspectiva de projeto. Então, a gente não trabalha ciência assim, hoje a gente vai... Essa semana nós vamos trabalhar, diferenciar as espécies animais que têm pelo, que têm pena. Não. A gente não trabalha dessa forma. Como eu sempre digo, sempre parte de uma pergunta, de uma provocação, de uma inquietação do grupo. Né? Claro que a gente elabora uns projetos assim, esse bimestre a equipe sentou
pedagógica sentou junto com a equipe docente, a gente pensou um projeto. Está estruturado, mas esse projeto ele não está engessado. Muitas vezes ele nem acontece. A maioria das vezes ele não acontece. A gente precisa refazer a partir dessa contribuição deles e a partir do interesse deles. Porque quando vem do interesse deles, o projeto deslancha. Agora, quando a gente apresenta o nosso, ele vai ali no reme-reme, um ou outro vai comprar, né, a ideia. Claro que também, quando vem também da contribuição deles, não é 100% que todo mundo, né, se encontra naquela temática, que se encontra naquela proposta pedagógica. Então, a gente trabalha dessa forma porque a gente acha que é o caminho. Até agora, a gente tem avaliado e avalia muito e vai mudando também, né, as abordagens, justamente também fazendo essa conversa, né, e esse cruzamento com os autores, com esses novos autores, com essas novas ferramentas que vão surgindo na educação, com essa nova linguagem, né, midiática que não tem como, faz parte muito presente da vida deles. Então, a gente precisa primeiro entender essa linguagem que eles tanto utilizam para a gente transformar essa linguagem numa ferramenta pedagógica. Muito legal. Muito importante também, né, a gente escutar os alunos. E os projetos, eles realmente estão aqui para isso, né? Para que a gente passe a escutar mais os nossos alunos e que eles possam realmente ali ter um papel fundamental na sua formação, não só quanto profissional, né, mas também enquanto pessoa, enquanto formação de ser humano, de cidadão que está aí presente com a gente. E o que a gente puder fazer também para ajudar aqui o nosso propósito, aqui enquanto superautor, enquanto um projeto que busca ajudar o letramento e a alfabetização dos alunos, é justamente para isso, para que eles se tornem protagonistas e tenham aí um destaque muito grande na sua produção educativa e pessoal também. Marlene, primeiro de tudo, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada pela sua participação, dizer que foi uma conversa, assim, eu estou sem palavras para explicar o quão incrível foi poder conversar com você e escutar a sua experiência aí no Colégio SESI, escutar a sua experiência enquanto educadora. Deixo aqui o meu muito obrigada em meu nome e em nome da Superautor. E vou me despedir aqui também do pessoal que está assistindo a gente. Deixar também meu muito obrigada por verem o vídeo até aqui, né? Curtirem, deixarem o seu comentário, compartilhar bastante, porque a gente quer que mais escolas também escutem a Marlene, profissional incrível. E mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço a vocês, né, pelo convite. Agradeço ao público que está a nos assistir, né, por ter tido essa disponibilidade de trocar, né, a troca não está sendo via chat, mas assim, de qualquer forma, né, quando a gente estabelece um diálogo, sempre tem uma reflexão, né? Então, eu quero agradecer pela essa disponibilidade e dizer que a educação é o único meio real de transformação social. Muito obrigada. Muito obrigada, Marlene.